Hoje, a proposta de reflexão é sobre felicidade. E felicidade, no dicionário, vai dizer que é o estado de quem é feliz, contentamento, bem-estar. E sobre a definição de feliz, é aquele que goza de felicidade, de satisfação, de bem-estar, o venturoso. Mas, naturalmente, que muito se desenvolveu, se criou na filosofia acerca da felicidade. Mas foi com o cristianismo que o conceito de felicidade experimentou uma proposta especial. Foi com Jesus que experimentou, o Cristo. Porque o cristianismo apresentou a felicidade como esforço que se deve empreender a fim de conquistar-se o reino dos céus. Porque Jesus falava muito em reino dos céus, para estimular, para nos explicar que temos uma meta existencial, uma meta nessa jornada evolutiva, que é o progresso, que é a perfeição, e que é buscando esse objetivo com mais vontade, com mais empenho, que vamos evoluindo cada vez mais. E é esse esforço que devemos fazer e que vai nos levando à felicidade. E esse esforço que deve ser feito a fim de conquistar o reino dos céus, né, digamos, a perfeição, é celebrizado, né, pela necessidade do sacrifício, da renúncia, da abnegação, do amor, como elementos estes indispensáveis para alcançarmos essa felicidade que é essa felicidade suprema que é possível no reino dos céus, no estado de perfeição, mas que desde logo, gradualmente, podemos ir alcançando na medida em que vamos nos esforçando para evoluir. A importância da felicidade, ela é perceptível na história, como nos diz o espírito Carlos Torres Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade, do médium Divaldo Franco. A busca, pois, da superação do sofrimento, e uma busca, então, pela felicidade, porque a ideia de felicidade está muito ligada à superação, né, do sofrimento, tem sido objeto de preocupação constante na filosofia, na psicologia, na sociologia, desde os dias já longínquos do esoterismo oriental na Índia, na China, no Egito, na Grécia, até as buscas atuais nas obras de autoajuda, muito comuns, nos recursos da meditação transcendental e nos exercícios de concentração, nos métodos chineses e japoneses de reflexão e equilíbrio interno para fugir-se do estresse, da ansiedade, da depressão. Então, mesmo que no nosso dia a dia não pensamos conscientemente que estamos buscando a felicidade, a nossa jornada evolutiva é muito impelida por essa busca. Nós estamos sempre buscando situações que vão nos permitir uma evolução, um estado maior de felicidade. Mas será que o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Como perguntou Allan Kardec aos espíritos, na questão 920 do Livro dos Espíritos. Os espíritos responderam, os espíritos evoluídos, dizendo o seguinte: não é possível gozar uma completa felicidade na Terra, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. No nosso estágio evolutivo atual, nós precisamos passar por desafios que vão nos impelir a desenvolver virtudes
que vamos superar os defeitos que temos e vamos desenvolver essas virtudes. Então, são os desafios em geral, são as provas em geral. E também temos as expiações, porque nessa nossa jornada evolutiva que o Espiritismo vem nos explicar, em que nós reencarnamos consecutivas vezes para nos auxiliar por meio do contato com a matéria mais densa a desenvolver novas virtudes, nós cometemos equívocos nessa jornada. E cometendo equívocos, nós nos obrigamos naturalmente a depois reparar esses equívocos. Nos arrependemos, expiamos aquela falta, ou seja, aprendemos que não devemos fazer aquilo por meio da experiência, a gente vai experienciar, né, o que significa passar por aquilo, ou por uma situação análoga, e vamos reparar. Então, no nosso estágio evolutivo, faz parte os desafios. Eles estão para nos auxiliar como professores nessa nossa jornada evolutiva. Então, tendo esses desafios, inclusive relacionados à matéria, né, a questões físicas, não podemos gozar de uma felicidade plena. Até porque também o nosso estágio evolutivo moral ainda está longe de chegar à perfeição. De modo que vai depender também do nosso estágio moral para se alcançar uma felicidade completa. E que ainda estamos longe. Mas que vamos, a cada dia, por meio dos nossos esforços, alcançando uma felicidade maior. Então, os espíritos completaram dizendo o seguinte: complete dele, porém, amenizar os seus males, ou seja, compete a todos nós amenizar os nossos males e sermos tão felizes quanto possível na Terra. Essa questão dessas provas de expiação também é referido no livro, sobre uma outra perspectiva, no livro Ação e Reação, em que o espírito André Luiz vai explicar que tem a dor evolução, aquela dor que vai nos impelir naturalmente, né, que atua de fora para dentro, aprimorando a gente, e que sem o qual não existiria o progresso. Né? Então, as circunstâncias que a gente vive relacionadas a alguma dor que pode surgir, que vai exercitar a nossa paciência, alguma outra circunstância que vai exigir que a gente desenvolva o amor, a caridade. Então, circunstâncias da vida que podem trazer algum sofrimento ou dor, mas que tem a proposta do nosso aprendizado. Né? Então, assim como o ferro sobre, né, a pancada do martelo, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, são circunstâncias para desenvolver, que vão desenvolvendo a matéria, assim como o princípio inteligente, que somos nós, princípios inteligentes já no estágio humano atualmente. E além disso, tem a dor e expiação, como referi, que são aquelas dores que vão decorrer de equívocos nossos em vidas, em reencarnações, podem ser nessa mesma reencarnação ou em outras reencarnações. E aí, além disso, é interessante que ele vai falar sobre dor-auxílio, distinguindo da dor evolução e da dor expiação, porque uma dor são desafios que vão surgir na nossa vida decorrente de intercessão de amigos que gostam da gente e que essas dores vão nos auxiliar, vão ser bênçãos por meio de, por exemplo, prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, que vão evitar que a gente cometa equívocos na nossa reencarnação atual, né? Por exemplo, cair no abismo da criminalidade, ou, por exemplo, dores, que é um caso mais frequente, ou doenças prolongadas que vão nos preparar para a desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte.
Ou seja, além da dor evolução e dor expiação, ainda vem essa terceira dor do auxílio, que tem um digamos, um conceito específico por decorrer de interseções. Então, muitas vezes podemos ficar descontentes com desafios, dores que surgem nas nossas vidas, sofrimentos, mas que todos eles têm um propósito. Podem se encaixar, vão se encaixar provavelmente em um desses três conceitos. E todos têm um papel educativo, evolutivo, mas cada um com o seu aspecto específico. Mas é claro que poderíamos perguntar, então, devemos nos entregar às dores, né? Não devemos tentar superá-las? Ou, por outras palavras, podemos perguntar se é permitido ao homem abrandar essas próprias provas. E aí, o espírito, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores nos respondem o seguinte: perguntar se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Aí, esta questão equivale a outra. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? É permitido? Sim. Os espíritos vão responder que as provas têm por fim justamente exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, um homem pode nascer em posição penosa e difícil justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. É justamente esses desafios que surgem nas nossas vidas que vão nos impulsionar para buscarmos superar esses desafios e vamos aí exercitar a inteligência, mas não só vamos exercitar a paciência, vamos exercitar as virtudes do amor, da compreensão, da calma, da tranquilidade. E é justamente a proposta dos desafios que surgem na nossa vida. O mérito, os espíritos destacam, o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não se podem evitar. Então, nós tentamos resolver os nossos desafios, mas essa tentativa de resolução deve ser acompanhada da compreensão, de não reclamar, de não se queixar, de não murmurar. Isso é muito importante. É o mérito, esse é o mérito, é a gente tentar resolver e sem se queixar. Em perseverar na luta, é um mérito também, é um mérito perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem sucedido. Porque pode ser que a circunstância, o desafio que surja na nossa vida, os desafios que surgem na nossa vida, sejam justamente para que nós possamos demonstrar e desenvolver a virtude em uma situação sem solução. Então, será que numa situação sem solução sobre o aspecto material, será que nós iríamos agir, né, com calma, com tranquilidade, com paciência, com amor, com benevolência, indulgência, com perdão, com todas as virtudes que vamos desenvolvendo aos poucos no nosso dia a dia? Nunca, porém, os espíritos dizem aqui, nunca, porém, devemos ser negligentes. Né? Sempre devemos, diante dos desafios, buscar soluções. Né? Porque a ausência de esforço no sentido de buscar soluções seria mais
preguiça do que virtude. Mas esse empenho, né, na busca da solução, naturalmente deve ser acompanhado dessa serenidade, dessa compreensão, da ausência de queixa. Então, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, disse Allan Kardec, no início de uma pergunta. E continua: o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Há uma relatividade. O que para um causa uma certa felicidade, para outro não. E Allan Kardec pergunta: haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? É possível se dizer um critério, um conceito, uma ideia de felicidade que sirva para todos os homens, sem distinção? Então os espíritos responderam, os espíritos superiores: para a vida material é a posse do necessário. Disse aqui, do necessário. Esse é sobre o aspecto material. Para a vida moral, o critério de felicidade para todos os homens é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, desenvolvendo essa questão sobre o que é o necessário materialmente, Allan Kardec fez uma outra questão. Aquilo que seria supérfluo para um não representará para o outro o necessário e vice-versa, conforme as posições. Então, os espíritos responderam aqui nessa questão que é claro que nós temos compreensões limitadas pelos nossos conhecimentos, por preconceitos que temos, pelas nossas ideias materiais, por ambições, caprichos que temos, e dificulta compreender a verdade. Mas é claro que ele dá um exemplo aqui de uma situação que nós tendemos a achar que é necessário e que não é. Então, se um homem tinha muito dinheiro e ele acaba por não ter mais aquela quantia tão grande que tinha antes, muitas vezes ele se considera infeliz. Pode ficar com alguma sensação de perda. E não entende que tem a mesma felicidade porque não tem tanto dinheiro para ter os cavalos que tinham, os carros que tinham, enfim, para satisfazer todas as paixões. Mas, né, o espírito vai dizer que situações como essas não é digno de lástima. Né? Uma pessoa que tinha muito dinheiro, ela continua tendo o necessário, mas o que ela perdeu foi o excesso, não perdeu a ponto de comprometer o nosso necessário. Então, numa situação dessa, né, a gente não deve ficar preso ao que a gente deixou de ter. Né? Porque basta para a felicidade, como os espíritos disseram, é suficiente o necessário. Naturalmente, de acordo com os objetivos reencarnatórios de cada um, vai haver um ajuste de acordo com o objetivo reencarnatório de cada um. Mas é o necessário. Esse é o princípio que temos que ter em mente. E aqui os espíritos vão concluir com uma informação muito importante sobre a felicidade. O homem sábio, para ser feliz, olha para baixo e jamais para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Porque quando vamos observar na humanidade, vamos ver que tem situações muito mais desafiantes do que a nossa. De modo que não devemos estar a nos lamentar, a nos queixar, olhando para as pessoas que estão aparentemente em uma situação melhor, porque muitas e muitas estão em situações muito mais desafiantes do que a nossa. Então, tendo essa conduta de perceber, né, que outros estão em desafio maior, temos um equilíbrio, uma compreensão mais adequada da misericórdia divina que nos concede uma situação relativamente boa.
Então, Allan Kardec, ainda sobre esse assunto, vai dizer que, vai perguntar, na questão 927 dos Espíritos, sobre o seguinte: certamente o supérfluo não é indispensável à felicidade, porém o mesmo não se dá como necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles que estão privados do necessário? Então, é interessante essa pergunta porque o que é o necessário? Afinal, e os espíritos vão esclarecer. Na verdade, o homem só é infeliz quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Então, os espíritos vão explicar o que é esse necessário para a felicidade. É termos o necessário à vida e à saúde do nosso corpo. Essa privação talvez se deva à sua própria culpa. Se eventualmente estamos em uma situação de privação, até mesmo do necessário, é importante termos essa parte da resposta em mente. Essa privação talvez se deva à sua própria culpa. Daí porque só tem que se queixar de si mesmo. Então pode ser por nossa própria culpa, seja na encarnação atual ou numa encarnação anterior. De modo que a justiça divina vai fazendo com que possamos experienciar situações que nos façam evoluir. Se a culpa for de outrem, né, ou seja, não é propriamente por uma expiação nossa, acaba por servir como um desafio à nossa evolução. Mesmo que não seja por um erro nosso anterior, se a gente passa por um desafio, serve para a nossa evolução. E se o outro tem culpa nesse nosso sofrimento, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe tiver dado causa. Porque a justiça divina ela vai naturalmente continuar eternamente a aplicar as suas leis imutáveis e justas. Assim, tem a questão que Allan Kardec também coloca. Há males que independem da maneira de agir e que atingem um homem mais justo. Haverá algum meio de ele se preservar desses males? Então, Allan Kardec vai explicar o seguinte, ou melhor, os espíritos vão explicar o seguinte: o homem deve resignar-se a sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, que lhe dá desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Então, é justamente diante de um desafio que a gente vai ter a tranquilidade, que a gente vai sentir a felicidade, se a gente age e pensa de acordo com as leis divinas, de acordo com as orientações que Jesus veio nos trazer e o Espiritismo veio nos esclarecer. Porque a felicidade, ela não fica adstrita à questão objetiva, à questão material. Como nos vai explicar o Espírito Carlos Torres Pastorino, ele vai dizer que há um subjetivismo de muito maior efeito, que são as alegrias internas da consciência de paz, dos deveres retamente cumpridos, das satisfações que decorrem dos ideais abraçados, dos objetivos que são mantidos conquanto defrontem lutas acerbas. Então, o aspecto material vai ter um papel muito limitado. Como disse os espíritos, basta o necessário e depois o relevante é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, são os aspectos subjetivos da nossa mente, da nossa alma. Né? Temos a consciência de paz,
dos deveres que estamos cumprindo de forma correta, a satisfação pelos ideais que nós abraçamos, a manutenção dos objetivos, embora surjam desafios para superar. Então, o importante, como diz o mesmo espírito, Carlos Torres Pastorino, é constatar-se como se sente cada um ante a vida e não quanto possui e frui da vida. Então, o aspecto mais importante da felicidade é nós tentarmos perceber como estamos nos sentindo perante o nosso caminhar do dia a dia, as nossas atividades do dia a dia, as situações que surgem no nosso dia a dia. E isso é o nosso estado de felicidade, como nós nos sentimos, e não o que possuímos ou o que fruímos. Pode-se ter muito, pode-se fruir muitas coisas, mas o sentimento pode não estar tão bom, tão elevado, tão equilibrado, de modo que tudo aquilo que se tem ou que se frui não vai conseguir fornecer aquilo que só o sentimento forneceria. Então, em que consiste a felicidade dos espíritos bons? Pergunta Allan Kardec na questão 967 do Livro dos Espíritos. Em conhecerem todas as coisas, respondem os espíritos. O conhecimento, porque o conhecimento traz uma tranquilidade, traz saber como agir em todas as circunstâncias, em poder auxiliar com conhecimento, sem o risco de prejudicar, embora a intenção seja boa. Então, o conhecimento é muito importante, mas também em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens. Para eles, para esses espíritos bons, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. O amor, amar, traz felicidade, ser amado também. Então, esse amor recíproco. Os espíritos já muito evoluídos já não têm a necessidade dos sofrimentos, das angústias da vida material, mas que não é o nosso caso. E também eles são felizes pelo bem que fazem. O fazer o bem traz felicidade, o exercício do bem, não só o sentimento, mas o agir, auxiliar. Isso é muito importante, auxiliar o próximo. E um aspecto muito importante é o amor. Situando, como nos diz o Espírito Joana de Ângeles, situando no amar ao próximo como a si mesmo, a pedra fundamental da felicidade, Jesus condiciona a existência humana ao supremo esforço do labor do bem em todas as direções, em todas as latitudes da vida, dirigindo a tudo e a todos, dirigido a tudo e todos e elucida que cada um possui o que doa. Se nós doamos amor, é porque nós possuímos amor. Cada um vai dar o que tem. E dando, nós nos estimulamos a ter mais amor. A felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. Se nós proporcionamos o bem ao próximo, estamos a desenvolver a felicidade em nós. Fora da caridade não há salvação. O eu se anula, então, para que nasça a comunidade equilibrada, harmônica e feliz. Então, o amor é muito importante, assim como tem outros aspectos que podemos referir, como a vocação, que Allan Kardec questiona no Livro dos Espíritos, que, evidentemente, pelas características de nossas aptidões naturais, Deus indica as nossas vocações, a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não conseguirmos, de não seguirmos essa vocação,
Então os espíritos respondem: é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos do caminho que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes assim a felicidade. Então, não só essa vocação pode ser entendida aqui no aspecto profissional, porque quando nós nos preparamos para reencarnar, nós nos preparamos, vemos o nosso plano reencarnatório, essa é a regra geral, e assim, durante a nossa jornada aqui como reencarnado, ninguém melhor do que nós mesmos para sabermos qual é o caminho que devemos seguir, naturalmente sob auxílio e orientação dos nossos pais, mas sempre a decisão deve ser da própria pessoa, tendo o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio e ninguém deve tirar esse livre-arbítrio, nem temporariamente, né, havendo discernimento para a decisão da pessoa. Então, isso significa que muitas vezes podemos fazer escolhas na nossa vida que não são por aptidões, que não são por vocação, mas pode ser por uma ganância, né, por uma ambição, por outras coisas que naturalmente desviam a gente da nossa felicidade. Porque a felicidade está muito relacionada a nós seguirmos o nosso plano reencarnatório, para cumprirmos aqueles objetivos que foram cuidadosamente planeados pelos espíritos superiores que nos auxiliaram na preparação da nossa reencarnação. Além disso, a fé no futuro é muito importante, como foi referido no Livro dos Espíritos. Eles disseram consciência tranquila e fé no futuro. Então, é justamente construída, como nos diz o Espírito Joana de Anjos, construída nas bases da renúncia e da abnegação, a felicidade não é imediata, fugaz, arrebatadora e transitória. Ela caracteriza-se pela produtividade através do tempo e é mediata, ou seja, ela não é imediata, ela é mediata, vazada na elaboração das fontes vitais da paz de todos. De modo que é por meio de uma construção a médio e longo prazo que vamos desenvolvendo a nossa felicidade. Não a felicidade aquela imediata, né, do alimento, né, do sexo, do álcool, dos vícios, dos exageros, mas a felicidade transcendental da paz, né, que temos a consciência tranquila, temos a compreensão, a certeza do futuro. E essa construção da felicidade, ela começa hoje e não termina nunca. De modo que, além dessa fé, essa fé no futuro vai nos proporcionar uma calma. E como nos diz o Espírito Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, e a calma em meio às tempestades da vida já não será uma felicidade, né? Por fim, um aspecto muito importante para o desenvolvimento da felicidade é, como nos diz o Espírito Carlos Torres Pastorino, é o conhece-te a ti mesmo, que é ainda a chave que pode elucidar o enigma da felicidade, conforme o Espírito Santo Agostinho bem explicou, em adendo à resposta que os Espíritos deram à pergunta formulada por Allan Kardec, de número 909 em O Livro dos Espíritos. Então, nessa questão, quando Allan Kardec perguntou qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal, os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas Allan Kardec fez outra pergunta. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E o Espírito Santo Agostinho respondeu: fazei o que eu fazia quando vivi na terra.
Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, o Espírito Santo Agostinho continua nessa pergunta, que é muito importante nós lermos com calma nas nossas casas. Nessa pergunta 919A do Livro dos Espíritos, ele continua explicando de forma mais aprofundada como podemos fazer essas reflexões no nosso dia, no final do dia, e também pode ser feita durante o nosso dia, para que possamos nos autoconhecer, porque o nosso desafio não é mudar o mundo, mas mudarmos a nós mesmos. Porque a nossa complexidade, da nossa alma, do nosso ser, exige que ao menos uma vez por dia, no fim do dia, possamos refletir sobre quem nós somos, o que fizemos, o que poderíamos ter feito de melhor, o que vamos fazer de melhor no dia seguinte. E assim, a felicidade, ela é complexa e exige muito esforço da nossa parte. Precisamos ter a consciência tranquila, né? Buscar aprender, amar e fazer o bem, ter fé no futuro, de modo a passarmos por desafios sem nos queixarmos. Sabemos que é passageiro e que tudo tem um propósito. Buscar seguir a nossa vocação, né? sem nos apegarmos a ambições desmedidas, a, a opiniões de pessoas que não compreendem, né, o nosso plano reencarnatório, os nossos objetivos, metas existenciais, evolutivas. Então, observar que existem desafios maiores, que muitas pessoas passam por desafios maiores do que os nossos. Observar que temos exemplos a seguir. Temos nosso modelo e guia, Jesus de Nazaré. Temos muitos outros espíritos que vieram, tanto antes de Jesus como depois, emissários que também não tão evoluídos como Jesus, mas que também vieram ajudar em muito a evolução do nosso planeta e exemplificar, como São Francisco de Assis, teve Sócrates antes de Jesus e muitos outros espíritos evoluídos que vieram nessa jornada evolutiva. Ter o necessário, materialmente, apenas precisamos ter o necessário. Então, para nós evoluirmos mais a nossa felicidade, não é focar nos bens materiais, mas nos nossos bens espirituais, no nosso aspecto moral. E para buscarmos e evoluirmos o mais rápido e solidamente possível, devemos buscar nos autoconhecer. Todos os dias, antes de dormir, vamos refletir se poderíamos ter feito algo de diferente naquele nosso dia, de modo a no dia seguinte fazer melhor.